Olá, rubro-negros pelo mundo. Eu sou Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. No vídeo de hoje, vou falar com vocês sobre a possibilidade de Jorge Jesus na Turquia. E Rafinha solta uma bomba no Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Você que chegou agora no meu vídeo, peço que curta, compartilhe, divida com os amigos, faça comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos diários do Mengão. Vamos lá, pessoal. Vou começar falando do Rafinha. Ontem, vocês já devem saber, o Flamengo fez uma nota oficial abrindo mão ou saindo da negociação para repatriar Rafinha, para ter Rafinha de novo nos seus quadros, no seu elenco profissional. Né? O Flamengo diz aí numa nota que, em função da pandemia, em função dos reflexos financeiros para o clube, não foi possível dar prosseguimento às negociações com Rafinha e que deseja sorte, que ele seja feliz nos próximos caminhos, mas, infelizmente, não é possível o Flamengo contratar. Poucas horas depois, o Rafinha também lança uma nota dizendo que agradece muito ao departamento de futebol do Flamengo e a alguns dirigentes do Flamengo. E que não era verdade que o que ocasionou a sua não ida para o Flamengo foi uma questão financeira. Que ele se pronunciaria nessa segunda-feira e diria os reais motivos. Pessoal, essa é mais uma condução muito mal feita dessa atual diretoria do Flamengo. Vamos lá. Eu queria colocar uma posição aqui. Eu sou flamenguista, né? Eu não sou apoiador de diretoria nenhuma. Né? E eu acho que quem coloca os interesses de uma diretoria acima de tudo não é flamenguista de verdade. O flamenguista ele tem que ter como postura estar sempre ao lado do clube, doa quem doer, né? E não de dirigentes. Os dirigentes passam, os jogadores passam, né? Mas o clube fica. O que eu quero dizer para vocês? Né? Essa troca de farpas, mesmo que Rafinha não tenha nada para dizer na segunda-feira, e eu acho que ele tem coisas para dizer, já mostra aí uma fragilidade enorme na diretoria do clube. Aliás, uma fragilidade que se dá em relação a todo o mandato, desde da atuação com a tragédia dos garotos do Ninho, que foi péssima, né? Enfim, com uma imagem super ruim perante a sociedade, o Rodolfo Landim não dando a cara para bater, não falando, não, enfim, ficou quase 6 meses desaparecido, sem aparecer, foi aparecer na hora do título. Né? O marketing do Flamengo, o setor de comunicação, o setor de relações exteriores é horroroso, e o que salva no Flamengo é o departamento de futebol, que comete seus erros também, e a gente aqui, quando tem que criticar, critica também. Mas, assim, mais uma polêmica envolvendo a situação do Flamengo. Né? O Rafinha, inclusive, disse que na sexta-feira ele ficou sabendo mais detalhes do que fez com que ele não fosse contratado. Né? Na sexta-feira, pelo que se tem de informação, o Marcos Braz, pelo que eu ouvi, o Marcos Braz recebeu a notícia no Maracanã, no jogo contra o Resende, dizendo que o Flamengo não contrataria mais o Rafinha, que a cúpula da diretoria não aceitaria. Ele foi imediatamente para a casa do Rafinha, e aí para comunicar pessoalmente ao jogador que ele não seria mais contratado. Né? Dizem que BAP, Gustavo, enfim, uma ala da diretoria, enfim, eu não posso falar pessoalmente porque eu não conheço, né? Eu falo muito das pastas que eles comandam e eu, como torcedor, eu tenho total direito de fazer isso, né? Elas são pastas muito mal administradas e eu acho que, pelo que se diz de rumores, são pessoas que realmente talvez pensem muito mais no seu orgulho do que propriamente dito no Flamengo. Né? O que eu ouvi ontem de um youtuber chamado Fernando Gil, né? E ele é engraçado que antes da nota do Rafinha, numa live que ele fez
ele dizia que não foi dinheiro, que todo mundo sabia que não tinha sido dinheiro que tinha impedido o Rafinha de vir para o Flamengo. Achei curioso que pouco depois o Rafinha se pronunciou, né? Dizem, ou ele levantou a hipótese do Rafinha ter sido um dos líderes do elenco. Para quem não lembra, lá no final contra o Liverpool em Doha, no Catar, eu estava lá, era combinado de se pagar uma premiação a todos os membros da comissão técnica, roupeiros, auxiliares, cozinheiros, e que parte da diretoria do Flamengo, em função do tamanho da premiação, acabou vetando, e isso gerou um mal-estar, né? Inclusive que acabou gerando a saída de Paulo Pelaipe, ali, o dirigente pago do Flamengo. E dizem que Rafinha foi quem capitaneou que todo mundo ganhasse a premiação. Isso já veio aí uma certa desconfiança e mágoa, entre aspas, dessa ala da diretoria do Flamengo. Outra coisa também que eu ouvi pelos noticiários é que Rafinha, pela forma que ele saiu do Flamengo, também causou alguma mágoa, né? Enfim. E aí, o que eu estou questionando não é nem a contratação ou não do Rafinha. A minha opinião pessoal é que, de fato, o Flamengo não precisa do Rafinha. Então, eu não estou nem colocando em questão isso aqui agora. A questão é mais uma pataquada da diretoria do clube em relação aos órgãos de imprensa, a relação à imagem do clube, né? De fato, assim, a condução dessa diretoria, ela é patética, né? Tirando o futebol, né? Você vê furos acima de furos, amadorismos acima de amadorismo, ganância exacerbada em cima de ganância exacerbada. De fato, assim, são pessoas que não me representam como flamenguista, né? Eles são verdadeiros papagaios de pirata na hora do título, de aparecer, de querer se mostrar lá na comemoração, mas, assim, a condução, ela é terrível, né? Eu lembro aí do dirigente chamado de BAP, que foi, aos poucas vezes, ele é vice-presidente das relações exteriores. Das poucas vezes que ele se comunicou, ele fez aquela entrevista chamando o Abel Braga de bêbado, que parece que até rendeu um processo, né? Então, assim, as negociações com a televisão péssimas, né? O Flamengo, a Flá TV, que aí já acho que do departamento do Gustavo, uma vergonha essa Flá TV mais, de novo, todo mundo reclamando o tempo todo, quer dizer, deve estar gerando prejuízo. Eu vou ver depois no balanço do Flamengo, tá? Abriu mão de uma proposta de 45 milhões de reais da Globo para se aventurar e, de novo, no meio de uma crise, de uma pandemia, arriscar aí, poder ganhar mais e ganhar menos, e aí o que acontece? Acaba tendo que vender jogador, acaba deixando o clube no buraco. Essa diretoria do Flamengo pegou o Flamengo totalmente saneado, essa que é a verdade, né? De 6 anos, perdão, de administração do Bandeira de Melo, que eu também tenho minhas críticas, mas pegou o clube com caixa alta. E o que eles fizeram? Fizeram bem no departamento de contratar o clube, mas eu ponho em muito questionamento a forma com que essas pessoas dirigem o clube, né? Forçando a volta de futebol no meio de uma pandemia, forçando a volta do público aos estádios no meio de uma pandemia. Quer dizer, o valor institucional e a antipatia, claro que já era grande para o Flamengo, é o maior clube, mas a antipatia institucional em função desses dirigentes é uma coisa bastante preocupante, né? Vamos ver o que o Rafinha vai falar na segunda, né? E eu estou aqui para falar também, mais uma vez, de Jorge Jesus. O meu inscrito, William Bortolato, agradeço a ele, pediu para que eu falasse um pouco dessa possibilidade de Jesus ir para o Fenerbahçe da Turquia, né? A notícia que a Bola TV deu aqui é que um jornal turco comentou que o Fenerbahçe estaria interessado em Jorge Jesus, que já fez os primeiros contatos com os advogados de Jorge Jesus. Parece que já tem até um valor de contrato que seria de 5 milhões de euros por ano e que começariam as negociações, né, para que Jorge Jesus deixasse o Benfica e que fosse para a Turquia ser o novo técnico do Fenerbahçe. É importante dizer que o clube tem o Erol Bulut,
hoje é o técnico atual, o clube não está sem técnico, mas em função do Fehner estar em terceiro lugar, atrás do Galatasaray e do Besiktas, né, já se movimentam aí para no final da temporada se contratar um novo técnico. Vou te falar um pouquinho sobre isso, então, William, você que me pediu. Né? Eu acho, sinceramente, muito difícil disso acontecer. Eu vou te dizer as razões. Isso não é informação, é especulação. Primeiro, Jorge Jesus, ele tem um grande problema em relação à grande maioria dos técnicos portugueses, que é a questão da língua. Jorge Jesus não fala inglês, não fala outro idioma que não o português, né? Isso pode parecer, nós que viemos de fora, uma coisa que seja pequena, mas não é, né? Dizem que no passado ele recusou propostas de clubes ingleses, propostas antes de ir para o mundo árabe e para o Flamengo, da Itália, do Milan da Itália, porque ele teria dificuldade na comunicação. No clube, né, eu vejo todas as entrevistas do Jorge Jesus. Aliás, daqui a pouquinho eu vou falar de mais uma citação que ele fez no Flamengo na entrevista de ontem. Ele disse que tem um jogador alemão, o Lukas Waldschmidt, que ele já comentou en passant, e o próprio Vertonghen, o belga, da seleção belga, que talvez eles tenham um pouco de dificuldade de comunicação com eles porque eles não entendem o português. Então, ele tem essa dificuldade que eu acho que sempre é uma coisa que limita a possibilidade dele ir para algum clube. Uma outra coisa que acho que não vai acontecer é que, quando ele estava no Flamengo, ele dizia que só tinha interesse, né, em sair para 5 clubes europeus, né? Dizem ali que os clubes seriam os 3 portugueses, né, e Barcelona e Real Madrid da Espanha, porque o Portunhol poderia dar a possibilidade de ele estar conseguindo realizar ali os treinos, enfim, a comunicação com os jogadores em função da similaridade das línguas, né? Uma outra coisa, né? E aí é o que a imprensa portuguesa diz aqui como uma possível não aceitação. O que dizem aqui é assim: com o Brasil amando Jorge Jesus, ele não deixaria de ir para o Brasil para ir para a Turquia. O que eles dizem? Se o Jorge Jesus sair de Portugal, a primeira opção seria o Brasil e não a Turquia, né? E eu acho que uma quarta razão para que eu não acredite da possibilidade de Jorge Jesus ir para a Turquia é que ele não vai, dentro da casa dele, tendo a possibilidade de deixar uma má impressão no maior clube português, né? Eu acho que ele pode até sair do Benfica, sim, mas em função dos resultados, dos resultados ruins, dessa confusão com a imprensa, né, Jorge Jesus não vai deixar o Benfica, a não ser que seja para voltar ao Flamengo. Isso também não é informação, é só uma especulação. Ele não deixaria o Benfica sem dar a volta por cima, né? Hoje o Benfica tem um jogo importante pela Primeira Liga contra o Braga. Eu vou falar sobre esse jogo amanhã, né? Vou tentar assistir o jogo. E existe aí a final da Taça de Portugal, o único título que Jorge Jesus ainda pode ganhar nessa temporada, nessa época aqui em Portugal, contra o próprio Braga, que vai realizar em Coimbra em abril, né? Mas, enfim, você olhando a temporada de Jorge Jesus, realmente foi muito aquém as expectativas que o torcedor benfiquista e a imprensa, de uma forma geral, aqui em Portugal, esperava depois do estrondoso sucesso no Flamengo. Tá ok? Por hoje é isso, pessoal. Queria que vocês curtissem o vídeo, fizessem comentários aqui. Veja, o William pediu para que eu falasse um pouco da possibilidade do Mister ir para o Fenerbahçe. Está aqui, está feito aqui o pedido dele. Então, peçam vídeos para que eu possa fazer e possa estar me comunicando cada vez mais com vocês. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos para notificações diárias sobre vídeos do Mengão. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço, até logo.